Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O desembargador federal Eduardo Martins, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendeu recursos de empresas como no Grupo JCA, composto por empresas como Autoaviação 1001, Cometa e Catarinense, suspendeu até o julgamento final da ação a operação de 6.000 seccionamentos, compreendidos no trajeto de uma ligação entre Aurora, no Ceará, e São Paulo pela JS Turismo, cuja atuação no trecho hoje se dá pela Cetro ou a Bus X, ligadas à Aviação Catedral. A decisão é da noite desta terça-feira, dia 15 de abril. O processo é antigo e foi movido em 2014 pela JS contra a NTT, mas teve o ingresso aceito pela Justiça por empresas do Grupo JCA, além da empresa Autoaviação Progresso e da empresa Contígio de Transportes. O desembargador suspendeu a operação nos mercados para a JS até o julgamento final da ação. As empresas do Grupo JCA, que tiveram recurso aceito pelo desembargador, apresentaram indícios de que a companhia teria cometido fraudes para que seccionamentos fossem concedidos de forma irregular. No processo, a JS se defende e diz que os procedimentos são legais e que a própria Justiça assegurou a operação. Segundo a alegação do Grupo JCA, o TRF tinha autorizado no passado a JS Turismo a apenas operar o mercado Aurora-São Paulo, mas atualmente, ainda na alegação, a JS quis converter o mercado com autorização judicial em mercado administrativo, pegando cerca de 6.000 seccionamentos quase em todo o território nacional. O desembargador reconheceu que haveria os indícios de que a JS estaria usando a decisão antiga para pedir e conseguir junto à NTT mercados diferentes aos quais não teria direito. O magistrado cita a suposta fraude alegada pelo Grupo JCA. O desembargador determinou ainda que a NTT suspende as autorizações com suspeita de fraude de forma imediata. Ainda de acordo com a decisão, as supostas fraudes podem causar danos ao mercado e às concorrentes de difícil reparação. A JS pode recorrer e tentar reverter a decisão. A possibilidade de os passageiros de ônibus em Belo Horizonte deixarem de usar os ônibus articulados e que veículos menores sejam colocados no lugar volta a ser debatida, mais desta vez na MUV municipal. Já houve a discussão no metropolitano. Nesta semana, a Cetra BH, sindicato que representa as empresas de ônibus municipais de Belo Horizonte, apresentou a ideia para a prefeitura alegando que este tipo de veículo apresenta maiores custos operacionais e manutenção mais difícil. Atualmente, o sistema municipal possui 2.703 ônibus entre diferentes configurações, dos quais 189 são articulados, sendo que 164 deles só operam em dias úteis. Na MUV municipal, sistema tronco alimentado, em corredores, também de diversos tamanhos, rodam 332 coletivos. A idade máxima permitida dos chamados sanfonados, que era de 10 anos, foi ampliada para 12 anos. Os últimos articulados, se for aceita a proposta das empresas, seriam assim retirados de circulação em 2026. Em dezembro de 2024, algumas empresas de ônibus que operam a MUV Metropolitano, que liga a capital e as cidades vizinhas, já haviam indicado ao governo do estado, em vez de renovarem a frota com os articulados de 18 a 21 metros de comprimento, que podem transportar entre 130 e 150 pessoas, só vão colocar ônibus entre 3,5 metros e 13,5 metros e 15 metros de comprimento, com capacidade entre 80 e 100 pessoas. Estes modelos já estão chegando ao sistema e os últimos articulados em operação têm validade operacional até o ano de 2026. Tanto em relação aos municipais como aos metropolitanos, a substituição de articulados por padrões representaria uma redução entre 30% e 40% na oferta de lugares do sistema. As empresas alegam que, para compensar, poderiam ser colocados mais ônibus, mas seria um contrassenso se a alegação de retirar os articulados é em razão dos custos, uma vez que os ônibus mais padrões necessitariam de mais mão de obra, como motoristas, mecânicos, etc., também mais combustível e insumos, para suprir exatamente a oferta dos lugares que os 189 articulados disponibilizam. Seriam necessários entre 300 e 320 ônibus padrões, ou seja, por turno, em vez de 189 motoristas, seriam 300 e 320 motoristas, e os salários são os principais itens de custo de operação. Por isso
que a promessa das empresas de colocar mais veículos nas ruas é vista como vazia. Além disso, a questão de eficiência operacional. Muitos ônibus nem sempre significam melhor oferta de serviço. O que importa é fluidez e um sistema mais moderno e com mais modelos de alta capacidade, seja em corredores ou vias comuns. Pode ter mais eficiência com menos modelos maiores que transportem mais gente numa velocidade maior que com diversos ônibus de média ou baixa capacidade. Os passageiros temem que o conforto seja reduzido com a retirada dos articulados. Com a crescente concorrência na cidade com carros de aplicativo, mototáxi, motos próprias e etc., reduzir o conforto poderia ser um tiro que as empresas de ônibus, que já perdem usuários, estariam dando nos próprios pés. Se o discurso for manobra para aumentar tarifas técnicas e criarem repasse do poder público, as empresas de ônibus correm o risco de perderem mais ainda um pouco de credibilidade, o que ainda resta para elas. A Prefeitura de Palmas, capital do Tocantins, através da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, dispensou a licitação para contratar emergencialmente a empresa Sansetur, a Santa Cecília Turismo, para a prestação de serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros em linhas regulares, incluindo a bilhetagem. A decisão, formalizada em 15 de abril de 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Município, visa atender às demandas do município por um período de um ano. O contrato, no valor de R$ 196 milhões, prevê o fornecimento de 140 ônibus novos 0 km e 10 novas vans 0 km, todos equipados com ar-condicionado, sistema de monitoramento interno e externo e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ônibus deverão ter uma capacidade mínima para 40 passageiros. O ministro do STJ, Humberto Martins, em nova decisão manteve a extensão por 180 dias, ou até a finalização de um leilão definitivo do arrendamento em prol da nova Itapemirim-Suzantu de linhas de ônibus interestaduais correspondentes à malha das empresas falidas das viações Itapemirim e Caiçara. A determinação foi proferida nesta terça-feira e a respeito de um pedido da Aviação Águia Branca do Espírito Santo, que ao lado do Grupo Comporte quer assumir as operações arrendadas no lugar do atual arrendatária, que tem sede administrativa em Santo André, em São Paulo. A Águia Branca protocolou um pedido de desistência do agravo de instrumento, não do processo em si. Não significa necessariamente que a Águia Branca desistiu das linhas em si, mas é que, dependendo de como seria a resposta pelo STJ, poderia haver uma brecha para posteriormente mudar a decisão e suspender a prorrogação por 180 dias do arrendamento. Para evitar isso, o ministro do STJ, Humberto Martins, aceitou o pedido de desistência da Águia Branca, mas deixou claro que a decisão anterior prorrogou o arrendamento para a Suzantu deve continuar. O magistrado destacou que as desistências são autônomos e de livre iniciativa de quem perde, mas que não podem ter nenhum resultado sobre as decisões anteriores. A ANTT intimou nesta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, a empresa Nossa Senhora da Penha do Grupo Comporte a fornecer para a nova Itapemirim-Suzantu de Santo André e para as empresas do Grupo JCA 1001 Catarinense Expresso do Sul as listagens com 2.100 passageiros para que atendam a estes usuários. São pessoas que compraram os bilhetes pela Nossa Senhora da Penha para este feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes, que se emendam. Mas por uma decisão judicial, a Penha teve diversas linhas suspensas. Os trajetos são atendidos por outras companhias, entre as quais do Grupo JCA e Nova Itapemirim-Suzantu. A decisão também suspendeu as operações de linhas prestadas pela Expresso União, que também integra o Grupo Comporte, liderado pela família de Constantino de Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas. Deste total de 2.100 passageiros, 1.300 passageiros são de serviço no trecho do sentido São Paulo-Rio de Janeiro e 800 no trecho Rio de Janeiro-São Paulo. Nesta quarta-feira, a Nossa Senhora da Penha, mesmo com decisão que suspende linhas, pediu para a agência autorização para transportar os usuários. A alegação era de que os passageiros ficariam desatendidos, mas de acordo com o superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da ANTT, Juliano de Barros Samor, as empresas do Grupo JCA e a nova Itapemirim-Suzantu comprovaram que tem capacidade de atender aos 2.100 usuários.
Assim, a agência determinou que a Nossa Senhora da Penha fornecesse os horários e o volume de passageiros a fim de serem relocados em tempo e embarcarem para seus destinos pela Suzantur e pelo Grupo JCA, conforme diz o documento oficial desta quinta-feira, dia 17 de abril. A Nova Itapemirim Suzantur informou que tem registrado aumento significativo da procura pelos passageiros para a Semana Santa, que emenda com o feriado de Tiradentes 2025, entre quinta-feira, dia 17 de abril, e terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Descobrimento do Brasil que não é feriado, mas muita gente ainda está na entrada da viagem de volta. Serão oferecidos 6.782 assentos a mais nas linhas em decorrência da criação de 780 partidas extras neste período. O crescimento é de 20,79% na oferta de lugares e de 22,64% no total de partidas em relação aos dias habituais. Entre as linhas com maior demanda, a oferta de assuntos será de quase 40% maior, com 5.020 lugares extras. A ligação com maior número de assentos extras entre 17 e 22 de abril é a Santos e Patinga via ABC, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Serão 410 lugares disponibilizados a mais, o que representa alta de 151,85%. Em números absolutos, a linha que terá maior acréscimo na oferta de lugares entre a Semana Santa e Tiradentes é a tradicional linha São Paulo-Rio de Janeiro, com quase 3.000 assentos a mais. A Rota Rio-São Paulo é a mais procurada no mercado rodoviário brasileiro. E como mostramos várias vezes aqui no canal, mesmo em épocas de fora de temporada, a Itapemirim procura crescendo, cada vez mais crescimento nessa rota da Rio e São Paulo. O diretor operacional da Nova Itapemirim Suzantur diz que atualmente os passageiros de ônibus buscam diferenciais que ganharam importância com o tempo. Não apenas preço, mas conforto, qualidade da frota e bom atendimento, que vai desde a compra dos bilhetes até a postura do motorista. Entre os pontos que o executivo destaca da empresa que tem atraído os passageiros estão a frota nova, de cerca de 200 ônibus que opera, 152 foram comprados 0 km ao longo dos últimos 2 anos, facilitando facilidade de pagamento e compra das passagens, atendimento por parte dos funcionários dos serviços leito e leito-cama, com reclinação de 180 graus. As compras de passa que, inclusive, dão acesso gratuito à única sala VIP rodoviária do Brasil que no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, oferece um único local, bar, diversos tipos de alimentos e bebidas de forma gratuita, coworking, espaço individual de trabalho com estações para computador, área de relaxamento, salas de reunião, sala de TV, espaço pet e chuveiros com kit de banho, que contém esponja, touca, sabonete e shampoo. A filial da Expresso Guanabara em Juazeiro do Norte, no Ceará, obteve recentemente 2 certificações de reconhecimento internacional. A ISO 14001, voltada à gestão ambiental, a ISO 9001-2015, que atesta a qualidade do serviço de atendimento ao cliente no transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros. Os certificados são válidos até o dia 25 de fevereiro de 2028. A ISO 14001 foi concedida após auditoria que avaliou a adoção de medidas de redução de impactos ambientais nas operações da unidade. Entre as ações implementadas estão a reutilização de reciclagem de resíduos, controle de emissões, eficiência energética e a capacitação das equipes em boas práticas ambientais. Já a ISO 9001-2015, emitida pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil, reconhece os padrões adotados no atendimento ao cliente, com foco na padronização de processos, resolução de demandas e melhoria contínua. A certificação se aplica ao SAC da empresa para os serviços de transporte regular. O processo de certificação durou cerca de 6 meses e envolveu revisão de adequação de rotinas operacionais e engajamento dos colaboradores. A empresa informou que os procedimentos implementados devem ser estendidos gradualmente a outras unidades do país. Além do reconhecimento formal, as certificações têm como efeito prático a melhoria da experiência do passageiro e a redução da pegada ambiental da operação. A avaliação do ISO 14001, por exemplo, considera os aspectos como impacto sobre o meio ambiente, prevenção à poluição e cumprimento de legislações ambientais
e a conquista de certificações pode facilitar futuras parcerias e abrir espaço para novas políticas sustentáveis no setor de transporte rodoviário. A empresa também informou que pretende ampliar suas ações ambientais, incluindo o uso de energia renovável e novos programas de conscientização interna. A Penha, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Comporte, está recebendo nas próximas semanas unidades do Marco Polo G8, em modelos variados. No último mês já circulavam pelas redes sociais imagens de um Paradiso G8 1800DD, já com a pintura base da empresa em um pátio da unidade de Ana Hash em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nesta semana, uma nova unidade do modelo Paradiso G8 1050 também foi registrada, sinalizando que a compra feita pelo Grupo Comporte não será somente de veículos double deck da montadora gaúcha. A unidade registrada está encarroçada sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS 1938/30 4x2 Euro 6 e que utiliza o motor OM460LA, que entrega potência máxima de 381 cavalos, a 1.600 RPM de torque máximo e 1.900 Nm a 1.100 RPM. Essa unidade diverge das últimas aquisições feitas pela empresa Penha, onde foi priorizada a aquisição de veículos double deck e low drive, com unidades da encarroçadora catarinense Buscar modelo VistaBus DD e VistaBus 400. Porém, a necessidade da empresa adquirir unidades menores vem após a incorporação de outras empresas do Grupo Comporte, que passaram a utilizar a marca Penha, como o Expresso Maringá, que se tornou o Expresso Nossa Senhora da Penha Limitada. Apesar de estarem na identidade tradicional da empresa Penha, esses veículos deverão operar nas linhas intermunicipais da Expresso Nossa Senhora da Penha, pois visualmente as duas empresas compartilham a mesma identidade e a mesma marca, sendo a razão social apenas uma formalidade burocrática. Esses veículos devem seguir o padrão executivo com 42 poltronas, carroceria de 3,2 metros de comprimento, equipado com banheiro, geladeira, sistema de ar-condicionado, condutos individuais e direcionais, cortinas, janelas com vidros colados em parede de separação entre o salão de passageiros e a cabine do motorista, além do dispositivo de poltrona móvel para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros com eficiência física ou mobilidade reduzida, tomadas USB individuais e itinerário eletrônico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu por meio de liminar os efeitos do Decreto Municipal número 7.475/2025, que restringia severamente a circulação de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo em Cabo Frio. A decisão foi proferida pelo desembargador Marco Antônio Ibrahim, relator da ação movida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro. O decreto, publicado em março deste ano, impunha exigências como autorização prévia, com no mínimo 10 dias de antecedência, e obrigava o desembarque exclusivamente no terminal de ônibus de turismo, o TOT, localizado fora da área central da cidade. Além disso, estabelecia tarifas de acesso que variavam entre R$ 625 e R$ 2.500, válidas por apenas 24 horas. Na decisão, o magistrado destacou que a norma municipal fere o artigo 8 da Constituição Estadual, que assegura o direito à qualidade de vida, incluindo o acesso ao transporte e à atividade econômica. A Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis do Estado do Rio de Janeiro sustentou que as medidas inviabilizam o trabalho de profissionais do turismo, afastavam excursões e eventos e comprometiam diretamente o setor hoteleiro, considerado um dos pilares da economia local. Outro ponto criticado na decisão foi a ausência da base legal específica para a cobrança das tarifas. O relator citou o artigo 70 da Constituição Estadual, que exige a regulamentação por meio de lei para a criação de políticas tarifárias. A liminar determina a suspensão imediata do decreto e solicita que o prefeito de Cabo Frio seja comunicado com urgência. O município deverá apresentar suas justificativas e o caso será encaminhado ao Ministério Público para análise. A Aviação Cerro movimentou a rodoviária de Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta quarta-feira, de 16 de abril, com a exposição do seu mais novo modelo ônibus double deck. O evento, realizado no estacionamento superior do terminal entre 9 da manhã e 6h30 da tarde, atraiu passageiros, entusiastas do transporte rodoviário e curiosos, que puderam conhecer de perto o modelo de veículo de 2 andares que agora faz parte da frota da empresa. Durante a exposição, os visitantes puderam entrar no ônibus, conferir o interior equipado com poltronas reclináveis e mais espaçosas, climatização em LED, tomadas USB, Wi-Fi e um design interno repaginado. Além da demonstração técnica,
A Aviação Cerro distribuiu brindes ao público e aproveitou para estrear o relacionamento com seus clientes e reforçar seu compromisso com a inovação. Segundo um representante da empresa, o novo ônibus DD será incorporado gradualmente às rotas interestaduais operadas pela Aviação Cerro, ampliando a oferta de viagens com maior conforto e qualidade. A iniciativa faz parte de um plano de modernização que busca posicionar a empresa como referência no transporte rodoviário de longa distância, unindo o tradicional construída ao longo dos anos com um olhar voltado para o futuro. A Volare, líder na venda de micro-ônibus no Brasil, marca a presença na 30ª edição da AgriShow 2025, realizada no dia 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto, em São Paulo. A marca retorna ao principal evento de tecnologia para o agronegócio da América Latina, destacando seu compromisso com a mobilidade sustentável com foco na descarbonização do transporte em áreas rurais. Entre os destaques do stand estão o Fly 10 GV, movido a GNV biometano, e o Ataque 9 híbrido, com a tecnologia etanol elétrico, e o Ataque 10 rural, projetado para terrenos irregulares. O grande destaque do stand da marca é o Fly 10 GV, lançado recente, com tecnologia de ponta e eficiência operacional. Com 3 cilindros de combustível que armazenam até 360 litros, o modelo tem autonomia de até 450 km, dependendo da aplicação. Suas primeiras unidades já circulam nas cidades de Guarulhos e Belo Horizonte, gerando economia e reduzindo significativamente as emissões de CO2 e material particulado. O modelo pode ser utilizado nos segmentos urbano, executivo e escolar. Outro modelo inovador é o Ataque 9 híbrido, que combina um motor elétrico de 220 kW com motor de 1.0 a etanol utilizado como gerador de baterias. Com o início de comercialização previsto para 2026, o veículo traz uma solução prática ao dispensar infraestrutura de recarga elétrica, sendo abastecido com etanol em qualquer posto do país. Com autonomia de até 500 km e um pacote de baterias de 121 kWh, o modelo atua de forma inteligente, utilizando o motor a combustão apenas entre 30% e 40% do tempo de operação. Já o Ataque 10 Rural foi desenvolvido especialmente para o transporte em regiões agrícolas, com bloqueio de diferencial traseiro, pneus mistos e suspensão reforçada para suportar terrenos difíceis. Sua carroceria é elevada e componentes resistentes garantem durabilidade, estabilidade e baixo custo operacional, uma solução para áreas em pavimentação. É conhecida por sua tradição no transporte rural, a Volare foi a primeira fabricante a desenvolver micro-ônibus com tração 4x4, suspensão elevada e ângulos de entrada e saída otimizados para a circulação em entradas de terra. A marca também inovou com modelos de configuração rural específicos para o campo, como o apanha-aves, com soluções customizadas, compartimento para esteiras, armários, pisos de alumínio com drenos para barros, protetores de cárter e tanque e rebocadores dianteiro e traseiro. Esses diferenciais técnicos mostram que a Volare compreende as necessidades específicas do agronegócio, oferecendo veículos robustos, eficientes e versáteis, adaptados a mais diversas condições de uso no campo. Com o tema O Futuro do Agro de A a Z, a AgriShow 2025 promete movimentar até 15 bilhões de reais em negócios, reunindo cerca de 800 expositores. O cenário de recuperação da capacidade de investimento dos produtores e boas expectativas para a safra contribuem para a estimativa de um crescimento de 8% voltadas para as necessidades reais do setor. A marca mostra porque é a referência no setor. A marca mostra porque é referência no mercado de ônibus micro-ônibus no Brasil e uma aliada no agronegócio com constante evolução. São Paulo se prepara para uma intensa movimentação na rodoviária do Tietê durante o feriado prolongado que une Sexta-feira Santa, no dia 18 de abril, e o dia de Tiradentes, no dia 21. A Águia Branca estima transportar mais de 12.500 passageiros entre os dias 17 e 22 de abril, um aumento de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. Para aumentar a demanda crescente, a empresa disponibilizou 318 viagens extras, o que representa um esforço de mais de 40% em comparação com a operação regular. Os destinos mais procurados pelos viajantes que partem de São Paulo incluem as cidades de Rio de Janeiro, Vitória e Viçosa. Apesar da alta procura, a Águia Branca informa
que ainda há passagens disponíveis, que podem ser adquiridas de forma prática e rápida por meio de canais digitais como o aplicativo oficial da empresa, o site e o serviço de vendas da via WhatsApp, conhecido como Zap Passagens. Compras feitas pelo app ainda oferecem descontos exclusivos. A empresa também alerta sobre as normas obrigatórias para o embarque de crianças e adolescentes menores de 16 anos. Para aqueles que viajam acompanhados de parentes até o 3º grau, é necessário apresentar uma documentação que comprove o vínculo familiar. Já em casos de acompanhantes sem parentesco direto, é exigida uma autorização dos pais com firma reconhecida. Menores que viajam sozinhos precisam apresentar uma autorização judicial. E para fechar, uma última notícia. O feriado prolongado de abril promete grande movimentação na capital fluminense. A rodoviária do Rio de Janeiro se prepara para receber cerca de 300 mil passageiros entre os dias 17 e 24 de abril, período que concentra 3 feriados consecutivos: a Sexta-feira Santa no dia 18, o feriado de Tiradentes no dia 21 e o feriado de São Jorge no dia 23, além de um ponto facultativo no dia 22. A previsão é de que 148 mil pessoas desembarquem na cidade via transporte rodoviário, refletindo a força do turismo no Rio. Segundo dados da Visit Rio, a movimentação deverá gerar 103 milhões de reais em impacto econômico direto, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes e demais setores ligados ao turismo. A expectativa é de que em datas de pico, como 19 de abril, a taxa de ocupação hoteleira chegue a 95%. Os destinos mais procurados pelos cariocas que deixarão a cidade são as tradicionais da Costa do Sol, Costa Verde, região serrana e interior do estado, além das cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. No total, 39 viações operando no terminal disponibilizaram 9.746 ônibus, sendo 1.712 extras para atender a alta demanda. Para estimular a compra antecipada de passagens e facilitar a organização da viagem, a Rodoviária do Rio lançou a promoção Feriadão Rio, que oferece 10% de desconto na aquisição de bilhetes pelo site oficial. A campanha busca oferecer opções acessíveis em um dos períodos mais concorridos do ano. Segundo Roberta Faria, diretora-geral da concessionária que administra o terminal, a orientação é para que os passageiros cheguem com pelo menos 1 hora de antecedência, evitando imprevistos causados pela alta movimentação. A concessionária também reforça a importância dos cuidados durante o embarque. Passageiros com mais de 12 anos devem portar documento original com foto, além de evitar aliciamentos nos arredores da rodoviária. Para quem utiliza aplicativos de transporte, a Uber Lounge, localizada no G1, edifício garagem, é a opção indicada, assim como os guichês de táxis credenciados no setor de desembarque inferior. Com reforço na operação, serviços ampliados e a alta expectativa de movimentação, o terminal rodoviário Novo Rio se consolida mais uma vez como um dos principais pontos de conexão e mobilidade durante os grandes feriados da cidade. E assim finalizamos mais esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, curte, comente, compartilhe. Uma boa noite para todos e até a próxima.